Por algum motivo, as pessoas não conseguem separar os produtos e ideias das pessoas das próprias pessoas. Antes da gente avançar no vídeo, só lembrando que isso aqui não é algo pessoal. É algo para que eu tenha a prática de voltar a produzir conteúdo. Então, se você gostar, ótimo, vou ficar muito contente. Mas se você não gostar, tudo bem também para mim, tá? Então, você não precisa curtir, você não precisa comentar se não quiser, não precisa compartilhar com um amigo que possa gostar do vídeo também. E não precisa se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esses. Agora, sobre a frase, o que eu quero te dizer é assim, ó. As pessoas têm a dificuldade de separar ideias de pessoas e produto de pessoas. Quando eu falo isso, eu quero dizer exatamente assim. Por exemplo, a pessoa torce pro lado A. E aí, então, o lado B torna-se automaticamente o inimigo. Já não entendo essa parte. Mas vamos supor, a pessoa torce pro lado A e tem o lado B. Então, a pessoa odeia o lado B. Então, não importa o que a pessoa do lado B diga, o que a pessoa do lado B faça, o produto que ela venda, ela vai dizer que é ruim, vai falar que não presta, que não funciona, só porque ela não lida com as mesmas crenças. Por exemplo, eu gosto das coisas independente de quem fez as coisas, ou do que a pessoa que fez as coisas pensam, porque para mim é importante a ideia e o produto. Por exemplo, eu sou um fã das obras de Friedrich Nietzsche, é um filósofo alemão. Ele é um filósofo que ele fala muito sobre botar um pé na porta das ideias prontas, digamos assim. Uma das convicções que todo mundo tem. E ele tem uma visão de mundo muito extraordinária nas obras dele. Tudo nas obras dele. A obra dele é incrível. Porém, ele como ser humano é uma pessoa meio que aversa até a própria obra. Talvez isso tenha deixado a minha visão dele ainda mais intrigante. Mas o que acontece? Ele, como na obra, ele é uma pessoa que fala sobre potência, independência, sobre o ser mesmo. E na obra ele é um cara que é sustentado pela irmã, pela mãe, vive em casas de prazer e acaba possivelmente morrendo por conta de frequentes usos de casas de prazer. Então a ideia é independente. Hoje eu estava vendo um podcast do Joel J. Ontem eu estava vendo um podcast do Joel J e do Thales. Os dois são extremamente religiosos e falaram muito sobre religião, sobre fim em religião, e sobre Jesus, sobre Cristo, sobre o amor de Deus, e missão, e propósito, e várias coisas que eu não acredito. E nem por isso eu não peguei todas as ideias propostas por eles e tirei o que era bom. Então, assim, não é porque eu não acredito em Cristo que tudo que uma pessoa que não acredita em Cristo, que acredita em Cristo, fale é errado ou não vale de nada. Ou, pelo contrário, eu não vou gostar exatamente do produto das ideias só porque ele é cristão ou porque ele faz uma coisa que eu não acredito. Sem constar que eu não sou das pessoas que odeia pessoas que gostam ou que têm uma religião ou gostam de acreditar que um ser mágico faz alguma coisa. Não é essa a minha condição. Eu não tenho problema nenhum. E, aliás, quem já viu um vídeo meu sabe que eu queria não ser ateu, eu queria poder acreditar, porque eu acho que seria muito mais fácil, mas eu não consigo. Já tentei. Infelizmente, não consigo. Então, eu não tenho nada contra quem tem uma religião. Mas é essa que é a questão, né? Eles estavam lá falando sobre Deus, sobre Cristo, sobre propósito. Propósito é uma coisa que eu não acredito muito, porque a gente nasceu única e exclusivamente porque os nossos pais copularam e assim fecundou o óvulo e daí uma mórula virou um feto, que virou um bebê, que virou um ser humano e somos nós. Estamos num tempo muito finito na Terra, que tem 8 bilhões de anos, então a gente não é nem um sopro para a Terra, então a nossa existência ela é baseada só na função carnal de consequências de atitudes não pensadas ou de atitudes pensadas. Mas voltando aqui pro tema, eles falavam muito disso, e eles naturalmente falam disso, são pessoas que são altamente conservadoras nesse sentido, e nem por isso que, por eu não pensar dessa maneira, que eu não ache, ou que eu não consiga pegar várias ideias deles, que são muito incríveis, e eu sou um fã dos dois. O Joel J, junto com o Bruno Perini, foram das pessoas que quando eu estava
estudando para saber o que pessoas de sucesso faziam, foi duas pessoas que eu vi a questão clara de que ler era fundamental. Então, eles falavam muito de leitura, falavam como liam e começaram a falar de pessoas do passado. Então, eu fui atrás da situação que eles eram pessoas de sucesso, investiguei o que eles faziam, mais outras pessoas, tá? Mas eu tô vendo esses dois específicos para um tema específico. E falavam muito do passado, principalmente o Bruno, falando de pessoas do passado que tiveram sucesso, e eu fui vendo que essas pessoas do passado tiveram sucesso, e a maioria delas eram porque elas tinham conhecimento, e naquela época o conhecimento era feito através de experiência e de leitura. Então todas elas eram leitores. Por isso eu decidi, mesmo odiando ler com frequência. Por isso eu leio com frequência e odeio muito ler, porque pessoas de sucesso fizeram. Então o Joel e o Bruno foram umas pessoas que sempre trataram a leitura como algo muito importante, e eu peguei isso. Mas agora voltando, é isso que eu quero dizer. Então tem várias coisas que eu gosto do produto. Mas não gosto nem um pouco do que pensa o autor do produto. Vou te dar um exemplo. Eu não tenho um lado específico sobre o lado político. O que eu sou, de certeza, não é esquerda, não é marxista. Eu tenho um pensamento mais ao lado que se classifica à direita, mas não sou conservador, no querido que não sou religioso, então eu não me encaixo em nenhuma das duas, mas assim, o que eu abomino, assim, digamos, porque eu sei que não funciona, do mesmo jeito que eu não sei que não funciona a igreja, não funciona a igreja, não funciona a religião, eu sei que não funciona as ideias marxistas, as ideias socialistas e ideias comunistas, porque temos vários livros. Eu li um pouco do... como é que fala? Não é pauta comunista. Do Marx, do Karl Marx. Que ele fala os passos lá, não é pauta, é alguma coisa assim, que ele fala os passos sobre o comunismo de sucesso. E lá tá dizendo exatamente o porquê não funciona, porque nunca vai funcionar. E temos na história a prova de que sempre que foi tentado algo mais perto do socialismo ou do comunismo, não funciona. Mas voltando, a maioria das pessoas... Eu amo pagode, amo muito pagode. Quem me conhece sabe que eu gosto de pagode. E a maioria dos cantores, eles têm um viés de pensamento muito, mas muito diferente do meu. Mas eu não tô nem aí, porque o que eu gosto é do quê? O que eu gosto é do produto. Eu gosto da música. Então, se o cantor da música, ele tem um pensamento totalmente contrário do meu, mas não tem nada a ver com a música, então não tem problema nenhum. Eu consigo separar muito. Agora, as pessoas têm um costume, um viés que eu não consigo entender exatamente porquê, mas acontece de... eu não vou gostar da música porque eu não gosto do cantor. Ou eu nem vou cantar a música porque eu não gosto do cantor. Ou porque o cantor é do lado B e eu sou do lado A, então a música não presta. Independente de gostar ou não da música, mas por conta de quem faz o produto. E eu gosto de separar muito. Ontem foi um exemplo que eu vi um podcast de duas pessoas que falam muito de religião, que direcionam a vida sobre religião, ou não acreditam em religião, mas tinha muito conteúdo interessante lá, então eu parei para ver, parei para ler, parei para ver e ouvir, não para ler, porque eu não estava lendo, eu estava vendo o podcast enquanto fazia live. Então eu consigo separar muito essa questão, talvez também para minha condição do autista, de eu ser uma pessoa extremamente racional. Então, para mim, é irracional não gostar do produto de algo só porque quem produziu algo pensa diferente de mim. Essa é a questão, ele pensa diferente de mim. Então... O que eu queria entender ou falar, ou eu divaguei bastante sobre o assunto, fui pra frente, pra lá, pra trás. Eu queria entender qual é a razão de não usar o produto, não ter um produto que é bom, ou não pegar a informação, ou não conseguir separar. Agora chega. Por que não consegue separar a pessoa que fez o produto de um produto? Ou as ideias de quem está falando com a pessoa que faz as ideias. Porque não é porque eu abomino as ideias em geral, pessoas de esquerda, que não tenham pessoas de esquerda com umas ideias boas, com bons insights para apoiar. Eu tenho vários amigos que são de esquerda, eu tenho familiar que é de esquerda, e por ele ser de esquerda, ou ser de direita, ou ser de centro, porque eu também não tenho um partido político, e não sou um torcedor de política, porque eu acho meio idiotice torcer por uma pessoa, tanto faz ser do lado B, o lado C, direita, esquerda, centro, todos eles estão lá para roubar o nosso dinheiro e para não fazer nada a nosso favor. Então eu tenho amigos
de esquerda, tem amigos de direita, amigos de centro. E assim, a posição política deles não me faz gostar mais ou menos deles. Pelo contrário, eu tenho bastantes amigos que pensam bem diferente de mim. Alguns foram de fases mais diferentes, onde eu pensava um pouco diferente, ou que eu tinha menos prática. Mas o convívio social, ele vai meio por o que a gente está fazendo. E eu, como sou uma pessoa que tem um ciclo social bem baixo, então eu me comunico pouco com pessoas, e não porque eu não gosto dela, mas porque é meu jeito de ser e de fazer. Então, eu tenho todos esses amigos, né? Não estou presente com todos eles agora no momento, ou alguma coisa assim, mas sim, são amigos que eu vou levar pro resto da minha vida, que eu gosto bastante, sempre que eu tenho a possibilidade de conversa, falo com eles. E para mim é irrelevante se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é PSOL, se ele é PT, se ele é religioso, se ele não é religioso. Até porque não teria muito extremo, né? Porque geralmente eles são muito de esquerda ou são muito religiosos. Eles são... É dificilmente encontrar amigos meus que não têm um desses dois viés muito claros. Por isso que eu não consigo classificar, não sou classificado como ruim de um lado e ruim do outro. Se eu fosse esquerda é porque não gosto das ideias, e daí de direita porque eu não sou cristão, católico e tudo mais. Mas eu quero dizer, sim, no final, e entender, porque as pessoas não conseguem separar os produtos das pessoas e as ideias com as ideologias, as pessoas com as ideologias, porque eu tenho vários amigos, várias pessoas muito próximas que acreditam muito em Deus e eu sou muito bem com elas. Eu evito muito de falar de pessoas amigos próximos, ou pessoas muito próximas também, que acreditam muito em Deus, seja ele Yahvé, ou seja qualquer um Deus, porque eu estudei várias religiões, né, qualquer um em Deus. Eu evito falar um pouco sobre a religião com a pessoa, porque só gera atrito. Então, eu não tento desacreditar, assim, tipo, e tento forçar que a pessoa seja ateu, até porque eu acho que é legal se a pessoa consegue continuar na religião. Do mesmo lado, quando eu vou conversar com uma pessoa que tem ideias mais comunistas, mais ideias de vitimismo, de coisa de lugar de fala. E eu só posso falar sobre esse negócio de lugar de fala porque eu sou pobre, sou preto, já fui obeso, sou neuroatípico, então eu tenho lugar de fala para falar em um monte, então eu não posso ser cancelado por um monte desses, então eu posso falar, então já é ridículo. Então essa militância, essa coisa que tem do outro lado, assim, também, tipo, o que acontece? Eu evito falar sobre esses temas, ou quando falam sobre esses temas eu fico quieto, eu ouço, porque eu não tenho nada para acrescentar, e daí passa o tempo, e a gente fala de coisas mais banais, coisas mais próximas. Mas mais uma vez eu divaguei mais um pouco, já era para ter finalizado o vídeo. Esse é um vídeo só para apresentar perguntas, porque eu não tenho uma resposta, e esse é o objetivo inicial do canal, lançar as minhas perguntas, as minhas dúvidas, porque eu tenho bastante perguntas, bastante dúvidas. Uma dúvida muito grande é essa, porque as pessoas não conseguem separar o produto das pessoas e não conseguem separar as ideias das pessoas com a ideologia das pessoas. Você sabe? Você separa as suas ideias, as pessoas que você convive, ou as pessoas que você consome conteúdo, pela ideologia ou porque ela realmente vai apresentar o conteúdo que ela tem para você?